Hi everybody, today's Tuesday, January 20. Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 20 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo, o professor Mohammad Marandi, está aqui conosco no estúdio. Você está usando a Press TV por causa dos problemas que está enfrentando aqui no Irã com a conexão de internet. Deixe-me verificar se estamos conectados. Sim, estamos ao vivo. Parece que estamos ao vivo, professor Marandi. Seja bem-vindo. Antes de tudo, é bom vê-lo aqui. Vamos começar com o que está acontecendo na grande mídia lá fora. Eles estão falando sobre Javad Zarif e o ex-presidente Hassan Rouhani. Estão dizendo que Zarif está em contato com o filho do ex-Shah do Irã, coordenando tudo e repassando mensagens para Rouhani. Qual é o contexto disso? Há muitas notícias falsas circulando sobre o que está acontecendo no Irã. Qual é a sua visão sobre isso, Nima? What is your understanding of what's going on? Nima, first of all, this is utter nonsense. Antes de tudo, isso é um completo absurdo. É muito triste que dois jovens no Irã tenham espalhado esse boato para que o Ocidente possa usá-lo contra o país. Isso diz muito sobre como a mídia ocidental funciona. Eles pegam algo e ampliam se for contra o Irã. Não aconteceu nada com ninguém. O Dr. Zarif está na Universidade de Teherã. Eu não conheço o Sr. Rouhani, mas de qualquer forma, ele está fazendo o que quer que seja que ele faz. Tudo isso é bobagem. Mas isso me faz lembrar de tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Por exemplo, depois das enormes manifestações da última segunda-feira em todo o país, e em Teherã havia milhões de pessoas nas ruas, as imagens foram usadas pela mídia ocidental como se fossem de manifestantes ou desordeiros contra o governo ou as instituições do Estado. The government or the state or state institutions. For example, Por exemplo, quando imagens do presidente Pezeshkian no comício de segunda-feira foram mostradas na internet, algumas pessoas diziam que ele, o presidente, estava marchando com os desordeiros, ou com os manifestantes, como eles o chamam. Mas, aliás, esses não são manifestantes. No Ocidente tentaram fazer essa narrativa pegar. Houve manifestantes que foram pacíficos no primeiro e no segundo dia. Em Teherã, não houve prisões nem assédio. Acho que foi no domingo e na segunda-feira. Então, no terceiro dia, mais ou menos, vimos os desordeiros chegarem e se infiltrarem. Gradualmente, os manifestantes foram sendo substituídos por cada vez mais desordeiros, profissionais, muito bem treinados. Rioters, professional, very well trained. Há apenas uma hora e meia atrás, antes de me encontrar com você, eu estava assistindo a TV iraniana aqui. Eles estavam entrevistando uma mulher que havia sido baleada no rosto pelos manifestantes, acho que com uma arma de chumbinho. Não tenho certeza de que tipo exatamente, talvez dispare pequenos fragmentos ou algo assim, mas atingiu bem o rosto dela. O marido dela também foi alvo, se não me engano, porque não consegui ver tudo. Ela ficou gravemente ferida e estava falando na televisão. O marido disse, e ela também disse, que o atirador era muito profissional. Ele simplesmente se levantou, atirou no rosto dela e depois foi atrás dele. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Estava calmo. Eles estavam atirando nas pessoas nas ruas. Os israelenses, você sabe, assumem a responsabilidade por isso. E então a mídia ocidental diz, não, eram manifestantes pacíficos. Os israelenses discordam. Eles dizem, sabe, nós estávamos lá. O canal 14 em Israel disse que um país ou países enviou todas essas armas, e é por isso que centenas de oficiais e agentes de segurança foram mortos. Bem, quero dizer, imagine o Irã, com 90 milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm cerca de 4 vezes a população do Irã, digamos. Isso seria como se entre 1.200 e 1.500 policiais americanos fossem mortos em 2 dias. O que aconteceria nos Estados Unidos? Um agente do ICE, atirou em uma jovem que entrou em seu carro, virou à direita e, segundo Trump e seus apoiadores, não virou o suficiente. Então o agente do ICE estava justificado em assassiná-la. No entanto, aqui, houve centenas de pessoas assassinadas. Agentes da lei, muitas pessoas comuns, mortas por essas pessoas. E ainda assim a narrativa de manifestantes pacíficos persiste porque isso é do interesse dos regimes ocidentais.
A grande mídia ocidental pertence a esses oligarcas. Então essa história absurda sobre o Dr. Zarif, por que ela surge agora? Acho que é basicamente porque está claro que tudo isso desmoronou. It's clear that this whole thing has fallen apart. The riots ended on Friday night. Os distúrbios terminaram na noite de sexta-feira. Desde a última sexta, desde sábado até agora, nada tem acontecido. Você e eu estamos nas ruas de Teherã. Você volta para casa tarde da noite, sai com sua família, encontra seus amigos, nada está acontecendo. E mesmo assim, o Ocidente fala o tempo sobre distúrbios. Na internet, os bots e trolls, seus exércitos de trolls, milhares deles na Albânia, e claro que os sionistas têm os deles em outros lugares, junto com os monarquistas e outros, a presença deles online é de milhões, mas nas ruas eles não são vistos no mundo real. Então tá tudo tranquilo, e as pessoas foram às ruas protestar contra os desordeiros, multidões enormes, imensas. Acabou. Protest against the rioters, huge, massive crowds. It's over. So what do they need? They need to pretend. Então, do que eles precisam? Precisam fingir que algo ainda está acontecendo. Então inventam isso, como se o Dr. Zarif estivesse em comunicação com alguém. Ninguém leva esse cara a sério. Quero dizer, veja, vamos ver quem são as ferramentas dos americanos no Irã e se eles conseguem ser populares. Há algumas pessoas malucas no Irã que apoiam Pahlavi, o MEC, separatistas, os wahhabitas. Eles existem, mas são poucos em comparação com o país inteiro. Então você tem o MEC. Quem são eles? Quando Saddam Hussein invadiu o país, eles iniciaram uma rebelião armada e depois foram para o Iraque lutar por Saddam Hussein contra o Irã. Essas pessoas vão ser populares, quotes more. Are these people going to be popular in Iran? Do they have a popular mandate? Is it possible for traitors to the country? Eles têm um mandato popular? É possível que traidores do país em tempos de guerra sejam populares? Então temos os Pahlavis e os monarquistas. O pai de Pahlavi roubou bilhões de dólares quando fugiu do país. Seu avô, ambos, o pai e o avô, eram basicamente agentes do império. Eles eram, sabe, esses déspotas que roubaram tanto dinheiro para si mesmos enquanto o país vivia na pobreza. O Irã não estava se modernizando. O Irã era muito atrasado. A maioria dos iranianos, quando a revolução aconteceu, acho que cerca de 60% era analfabeta. E as mulheres tinham ainda menos oportunidades. Depois da revolução, passamos a ter educação universal. After the revolution, we had universal education. Immediately after that revolution. Logo depois daquela revolução, esse cara, esse Pahlavi, o rei, vai para Israel. Isso vai torná-lo popular entre os iranianos comuns. E então ele vai, beija o muro e pede que Trump e Israel bombardeiem o Irã. Alguma pessoa em qualquer país seria popular por pedir que outros bombardeiem o próprio país? No mundo de fantasia deles, desses jornalistas ocidentais, talvez. Mas no mundo real, é claro que não. Pode haver alguns malucos aqui e ali, ou algumas pessoas tão hostis e agressivas que apoiariam qualquer coisa. Mas estou falando de gente comum. Então você tem o ISIS e esses takfiris na fronteira com o Paquistão, os remanescentes do ISIS também. Eles são populares? E depois há esses grupos separatistas curdos trabalhando com americanos e israelenses no norte do Iraque. Os iranianos apoiam separatistas? Você vê esses grupos trabalhando com as inteligências americana, israelense e britânica, e alguns dizem que também é francesa. Eu não sei, eles nem gostam uns dos outros, eles se odeiam. Então, basicamente, eles nunca poderão ser populares. E na minha opinião, por que os americanos estão usando esses grupos? Antes de tudo, nenhuma pessoa em sã consciência seria agente de uma entidade estrangeira. Mas também acho que o objetivo é destruir o Irã. Porque nenhuma dessas pessoas vai conseguir, hipoteticamente, quero dizer, a República Islâmica não vai a lugar nenhum. Nem agora, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. Mas hipoteticamente, digamos que ela colapse. Nenhuma dessas pessoas vai conseguir governar o país. Elas não têm mandato popular. Então o que vai acontecer? Caos. É isso que Israel quer. Olhe para a Síria. Veja o que os americanos fizeram com o Iraque. Ainda está fragmentado. Olhe para o Líbano. Olhe para o Iêmen. Olhe para toda a região.
Os israelenses querem que os países fiquem fragmentados e destruídos para que possam dominar e levar adiante seu projeto de grande Israel. Carry out their Greater Israel project. So, to say that Então dizer que o Dr. Zarif ou qualquer outra pessoa está em contato com essa piada, esse palhaço, é ridículo. Basicamente, isso está sendo feito para que o levemos a sério, para que possam dizer, dentro do governo do Irã há uma divisão. Não, não há divisões. Não há a menor chance de que alguém vá levar esse cara a sério. E não há a menor chance de que ele algum dia entre em Teherã ou sequer no país. Alguém, há poucos dias, disse que ele não sobreviveria ao sair do avião e chegar ao terminal. Acho que isso é bem verdade. Então é tudo uma piada, apenas uma tentativa de legitimar esse palhaço e fazê-lo parecer sério, porque todo o projeto desmoronou. Acho que a ideia é, você observa o que está acontecendo. Os israelenses têm um novo elemento, que são essas pessoas pró-Pahlavi. Não sei se você viu a entrevista que ele deu ao podcaster iraniano-americano Patrick Bet-David há 4 ou 6 meses. Ele foi perguntado, Reza Pahlavi foi perguntado, você quer ir ao Irã para assumir responsabilidades, para ocupar um cargo lá? Ele disse, não tenho ninguém no Irã. Tenho vivido aqui nos Estados Unidos e não conheço ninguém no Irã. Quero ir até lá, fazer a transição e voltar. Ele nem conhece o Irã, ele não conhece a sociedade. Ele não sabe nada sobre o Irã. E aquele podcaster não sabe de nada. Exatamente. Porque ele estava tentando convencê-lo, mas ao tentar convencê-lo, acabou revelando, como é que dizem? Um cego guiando outro cego? Exatamente. Agora você vê o mesmo cara sendo usado pelos israelenses para, de alguma forma, manipular a sociedade iraniana e dizer, estamos todos juntos para fazer uma nova mudança no Irã. Mas até onde eles vão? Até onde você acha que essas pessoas querem ir? Porque sabemos que eles não conhecem a sociedade, professor Meili. Sabe, eu voltei depois de mais de 12 anos e vejo que muitas coisas mudaram. Esse cara não pisa no Irã desde a Revolução e não sabe nada sobre o Irã. Ele não tem amigos aqui e quer convencer os americanos a atacar o Irã. O objetivo final, eu acho, é Netanyahu usar essa ferramenta nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista à Fox News em que disse que não importa se são os Estados Unidos ou Israel que atacam o Irã, eles têm que atacar o Irã. Sim, acho que está claro o que os apoiadores dele e os defensores do MEC fizeram antes, porque antes era o MEC que sempre era promovido como representante do povo iraniano, com Mariam Rajavi liderando aquele culto, mas não funcionou. Então agora eles criaram uma nova figura de fachada, basicamente para justificar a guerra. Eles dizem que esse cara está lá, que tudo está preparado, que tudo o que precisamos fazer é colocá-lo no país e ele vai liderar, o que é uma piada. É ridículo. Mas isso é usado para criar um ambiente que justifique a violência. E é aí que se vê como a mídia ocidental é eficaz em influenciar americanos comuns que não são muito bem informados sobre política. Por um lado, há veículos como a Fox News promovendo a guerra, mas também aqueles liberais que dizem, não bem, o Irã é mau. O regime é mau, eles estão matando pessoas nas ruas. E agora a conversa sobre armas químicas. Eu sobrevivi a 2 ataques químicos. E para mim, é particularmente ofensivo que o Ocidente, que deu armas químicas a Saddam Hussein para usar, tentou me matar e matou muitas outras pessoas, agora finja que o Irã está usando armas químicas. Aliás, minha tosse não tem nada a ver com armas químicas. Eles nunca pediram desculpas ao Irã, nem pagaram indenização. As pessoas ainda estão morrendo por causa dessas armas químicas. O Irã não usou armas químicas contra o Iraque. Contra o Iraque. O líder proibiu. Ele disse que é uma arma imoral. Enfim, então você sabe, amanhã dirão que o Irã usou armas nucleares e matou centenas de milhares de manifestantes. É assim que as coisas são no Ocidente.
Esses jornalistas que dizem somos contra a guerra, mas eles são maus, assim como na Venezuela, quando Maduro foi chamado de mau, esses jornalistas são covardes. Eles são igualmente cúmplices, porque estão criando um ambiente em que, por meio dessas bobagens, ao chamar os outros de maus, tentam legitimar e justificar a violência. Quero dizer, a realidade é que o governo dos Estados Unidos é mau. São eles que impõem sanções ao Irã e à Venezuela. São eles que matam iranianos e venezuelanos por meio de ataques relâmpago, matando pescadores ou quem quer que esteja lá no Mediterrâneo. Quando sequestraram o presidente. Então quem são eles, esses comentaristas ou políticos, para dizer que Maduro é mau, que o Irã é mau? Não. Os iranianos. Se o Irã fosse tão mau assim, Nima, você sabe disso porque é iraniano. As pessoas no Ocidente não sabem que existe um enorme aparato midiático em língua persa, anti-iraniano, financiado pelo Ocidente. Bilhões de dólares por ano, centenas de canais de televisão, sites, canais no Telegram, contas no Twitter, fazendas de trolls. Só uma dessas fazendas de trolls tem o quê? 3.000 pessoas na Albânia. Dia e noite, eles realizam guerra psicológica contra o Irã. Então os iranianos ouvem suas vozes. Então, neste momento, eles estão assistindo TV via satélite em casa. Eles têm muito mais canais do que os iranianos. Os iranianos estão em desvantagem em relação à mídia ocidental em língua persa. Imagine quantos iranianos que vivem no Ocidente trabalham nesse setor. Se você vir milhares de iranianos nas ruas, em algum lugar do Ocidente, muitos deles são pessoas que trabalham nessa área, e os outros são pessoas influenciadas pela propaganda. Muitos também são aqueles que deixaram o Irã durante a Revolução, ou algo assim. Mas o ponto é que esse enorme aparato midiático está constantemente dizendo às pessoas que o governo delas é mau e terrível. E então há sanções para quebrar o país. Ainda assim, apesar disso, na última segunda-feira, milhões de pessoas saíram às ruas em Teherã, e muitos milhões em outros lugares. Os iranianos não vão às ruas por estarem mal informados. Eles saem porque têm consciência política, eles enxergam através da propaganda. Mas muitas pessoas no Ocidente não. Então essas pessoas que se opõem à guerra, mas ainda dizem, sim, eles são maus, na verdade estão contribuindo, estão ajudando a violência, estão ajudando a agressão. Enquanto isso, não. O único lado que é mau é este império. O presidente agora, o líder, o chamado líder supremo, acabou de enviar uma carta ao chefe da Noruega, o líder da Noruega, dizendo, bem, agora que você não me deu o Prêmio Nobel da Paz, vou ser mais violento, vou matar mais pessoas. E agora, veja o que aconteceu na Síria. Um aliado dos atacou outro aliado dos Estados Unidos, certo? E agora eles libertaram todos os prisioneiros do ISIS, no nordeste da Síria. Milhares. Quem os libertou eram aliados dos Estados Unidos, porque ambos os lados são aliados dos Estados. Por que eles foram libertos? Qual é o projeto? Eles não falam sobre isso no Ocidente. O Irã é mau. Os iranianos são maus. Agora estamos ouvindo pessoas falando sobre um holocausto no Irã e dezenas de milhares de pessoas. Quero dizer, temos visto um holocausto acontecendo em Gaza há mais de 2 anos e nunca disseram isso. Nem sequer chamaram de genocídio. Possivelmente 600.000 pessoas morreram em Gaza. Ninguém sabe os números reais. Mas a questão é que tudo isso é uma campanha midiática sendo conduzida para justificar uma guerra. Criar essa imagem falsa de um cara chamado Pahlavi que pode governar faz parte dessa campanha. Para dizer, olhem, temos o povo e o chamado regime está desmoronando, então bombardeiem o país. É hora de bombardear o país. Basicamente é isso. It's time to bomb the country. That's basically it. Eu preciso falar sobre o que está acontecendo na grande mídia, basicamente fora do Irã, no Ocidente, exatamente. Um dos pontos, antes de vir para essa transmissão ao vivo, foi que eu estava conferindo as notícias online, porque com o passar do tempo, eles estão cometendo genocídio. E sabe, não estão apenas matando pessoas, estão matando gatos. Alguns gatos. É inacreditável. Isso é inaceitável. Sim, por que gatos? Eu não sei.
Não sei qual é o propósito disso, mas não parece que, bem, eu não sei como podemos mostrar o que realmente está acontecendo no Irã, porque afinal, temos essa enorme rede de desinformação, essa imensa teia de conexões entre aquelas pessoas que estão cooperando com estrangeiros, e as forças de segurança estão procurando por elas e lutando contra elas neste exato momento. Sim, elas estão sendo presas. Muitas delas estão sendo presas. É por isso que o governo decidiu desligar a internet. Bem, há outro motivo também. Well, there's another reason too. There are two reasons. One is because on Thursday night. Há duas razões. Uma é que na noite de quinta-feira, eles cortaram a comunicação para que esses grupos perdessem contato com seus líderes no exterior. E lembre-se, como esses grupos não são aliados entre si, precisam ser coordenados de fora. O MEC não. Bem, eles odeiam os monarquistas. Todos se odeiam. Aliás, havia pessoas comuns nas ruas, como jovens, e esses monstros atiravam na polícia de dentro da multidão, entre esses jovens e outros civis. Há muito disso. Eu já publiquei sobre isso no Twitter. Eles simplesmente encontram alguém e o matam na rua. Fiz um vídeo sobre isso. Eu enviei um vídeo. Há muitos crimes que eles cometeram. Mas, de qualquer forma, não posso enviar alguns deles porque o Twitter não confirma a minha idade. Essa é uma história para outro dia. A questão é que tudo isso é uma guerra psicológica sendo conduzida para preparar o terreno para a guerra. É como você sabe, Gaddafi e a história do Viagra, ou Saddam Hussein e as incubadoras no Kuwait. Agora, a história das incubadoras no Kuwait era toda mentira. A filha do embaixador do Kuwait em Washington foi quem chorou e eu fui testemunha. Mas os israelenses realmente excelente desligaram as incubadoras mortas nos hospitais, enquanto todos os os bebês. Eles realmente fizeram isso. Mas no caso do Irã, eles precisam fabricar. Ouvi falar sobre as armas químicas que teriam sido usadas, o que, claro, é uma piada. Todas essas outras coisas são basicamente os sionistas e os neoconservadores, que controlam grande parte da mídia, preparando o terreno para a violência. Mas eu acho, e posso estar errado porque não tenho acesso permanente à internet, só tenho enquanto estou aqui, que as pessoas não acreditam nisso como acreditariam anos atrás. Talvez muitos acreditem, mas acho que há gente suficiente que não acredita. De modo que se a guerra começar e o Irã reagir com força, e vai reagir, não vai poupar golpes. Acho que, quando o preço da gasolina, da energia, do petróleo e do gás natural disparar, e os americanos não puderem mais pagar pela gasolina nos postos, seus negócios vão entrar em colapso, porque os preços vão explodir. Não importa se o seu país produz petróleo ou não, para o consumidor é catastrófico. Quando isso acontecer, haverá muitas pessoas dizendo, desde o primeiro dia, nós avisamos. E isso, eu acho, é algo que os americanos terão de refletir. Agora, você pode perguntar, ou seus telespectadores podem perguntar, se os americanos sabem que isso não vai acabar bem. Por que iriam para a guerra? Por que iriam travar uma guerra? Acredito que as pessoas no comando são Israel em primeiro lugar. Para elas, não importa o que aconteça nos Estados Unidos, não importa o que aconteça aqui, não importa o que aconteça com mais ninguém, tudo gira em torno de Israel. Portanto, para os líderes dos Estados Unidos, a prioridade é o regime israelense. É por isso que, na minha opinião, logicamente falando, não deveria haver uma guerra. Mas, na realidade, acho que há uma chance significativa de guerra. E os iranianos não vão correr riscos. Eles não serão mais pegos de surpresa, como durante a Guerra de 12 dias. Eles se prepararam. As capacidades militares do Irã, NIMA, para atingir os americanos, são muito maiores do que suas capacidades para atingir os israelenses. O que quero dizer com isso? O Irã derrotou Israel durante a Guerra de 12 dias. Seus telespectadores sabem disso. Já discutimos isso várias vezes, tenho certeza. Mas a declaração de Steve Bannon é mais do que suficiente. Depois disso, a hostilidade acabou.
Ele disse que a verdadeira história em tudo isso é que Netanyahu e os israelenses estavam desesperados nos últimos dias e precisavam de um cessar-fogo, e Trump e sua equipe tentaram conseguir um. Não foram os iranianos. Então o Irã tinha vantagem. Mas o Irã ataca Israel com mísseis de longo alcance. Há 30 anos os iranianos vêm se preparando para a guerra não com o regime israelense, mas com os americanos, porque os americanos sempre disseram todas as opções estão sobre a mesa. The Americans have always been saying all options are on the table. And then after Iraq and Afghanistan, it became E então, depois do Iraque e do Afeganistão, a situação ficou mais séria, porque o Irã estava cercado e era um momento unipolar. Assim, os iranianos começaram a construir mísseis e drones, não apenas de longo alcance, mas também de médio e curto alcance, que são muito mais manobráveis e em número muito maior, armazenados em bases e instalações subterrâneas nas partes sul e central do país. Drones. E, portanto, a quantidade de mísseis que pode ser lançada, não necessariamente contra bases americanas. Quero dizer, não acho que os americanos devam ser ingênuos a ponto de pensar que, se houver uma guerra, o Irã vai começar destruindo bases vazias. destroying empty bases. All those regimes that are complicit Todos esses regimes que são cúmplices são aqueles que têm bases dos Estados Unidos. Eles serão vistos como cúmplices. Então não haverá gás nem gasolina. E o Irã tem enormes capacidades. O Golfo Pérsico, como você pode ver naquele mapa ali, não é muito largo, então esses mísseis podem atingir qualquer ponto do outro lado ou dentro do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. As capacidades do Irã para lidar com os americanos e seus aliados são enormes e o Golfo Pérsico é muito vulnerável. Não tenho dúvida de que se houver uma guerra, os Emirados não durarão mais do que alguns dias. Eles têm apenas cerca de 1 milhão de cidadãos. It only has 1 million citizens. It has maybe 10 million. Tem talvez, não sei, 10 milhões de estrangeiros e servos contratados. E eles vão tomar o controle do país, o que quer que reste dele, quando tudo desabar, seja no Catar ou em outro lugar. Então tudo vai mudar. E acho que os militares entendem isso até certo ponto. Mas o segundo motivo pelo qual derrubaram a internet é porque o Irã vem se preparando para a guerra. Um dos motivos é que eles querem prender essas pessoas. Não querem que se comuniquem com o exterior. Querem acabar com os protestos. E vimos que quando cortaram a internet, os protestos diminuíram muito rápido e em 28 horas já tinham acabado. Isso mostra que eles estavam em comunicação com o Irã. Mas além disso, os iranianos neste momento estão se preparando para a guerra, e eles não querem que os americanos tenham informações. Os Estados Unidos e os israelenses têm a maior parte das informações deles, e o GPS não está funcionando. Além disso, eles não querem que consigam monitorar o que as pessoas estão dizendo em seus telefones, em seus celulares. Porque foi assim que os israelenses e os americanos obtiveram a maior parte de suas informações, principalmente por meio da internet e de recursos eletrônicos. Então os iranianos estão preparados e esperamos que não haja uma guerra. Mas se houver, será uma guerra pela sobrevivência. E os iranianos, como eu disse antes, não vão pegar leve. Acho que, com o Starlink, observando o que está acontecendo na Ucrânia, eles usaram na guerra lá, e agora vendo o que está acontecendo no Irã, e o papel do Starlink, como eles usaram essa ferramenta que deveria ser para a humanidade, para o desenvolvimento, acabou se tornando uma boa propaganda. Afinal, dá para ver que estão usando isso para mudança de regime, para uma revolução colorida, como chamam. Observando isso, sabe, o governo Trump chegou ao poder dizendo que era contra as chamadas mudanças de regime, contra as revoluções coloridas, criticando Soros e pessoas como ele. Mas agora dá para ver o Elon Musk se tornando um desses gigantes que impulsionam esse tipo de revolução colorida, na Venezuela, por exemplo. Neste momento, vejo isso porque ele facilitou tudo. Ele estava instalando, usando o X. Exatamente. Ele é uma nova fonte. Na minha opinião, ele é muito mais poderoso, mais forte que Soros, e o poder que ele tem nas mãos é inacreditável. Outra coisa, não sei se você viu isso, durante o ano no Irã,
As pessoas não tinham acesso à internet. E Reza Pahlavi estava enviando uma mensagem no X, e em apenas algumas horas ela teve mais de 5 ou 6 milhões de visualizações. Mas ninguém no Irã estava vendo. Ninguém estava vendo. Isso mostra como essa ferramenta está sendo usada. E como você vê tudo isso? Estou falando sobre o conceito por trás do Starlink, o conceito por trás da USAID. Você se lembra da USAID? Vamos destruir tudo. Eles dizem que não pagam pessoas fora dos Estados Unidos para fazer revoluções coloridas. Mas é tudo, de novo. Sabe, a estratégia mudou, mas o objetivo principal ainda é uma revolução colorida. Sabe, antes de tudo, depois das enormes manifestações de segunda-feira em apoio ao governo, Musk e sua equipe tentaram dizer que aquilo era IA, que não era real. Mas eu não acho que Musk seja muito inteligente. Na verdade, acho que Soros é inteligente. Ele tem mais dinheiro, mas acho que Musk não é tão inteligente quanto Soros. Ele não é nem de longe tão sofisticado, e sua equipe definitivamente não é tão sofisticada quanto as pessoas ao redor de Soros. Na verdade, eu tenho uma história sobre o pessoal deles, que um dia vou te contar. Eu os conheço um pouco, ou conheci um pouco. Eles até tentaram cooperar comigo. Mas enfim, a questão é que o MAGA, lembre-se, era contra a guerra. MAGA, remember, it was anti-war. Now they're pro-war. It was. Agora eles são a favor da guerra. Quero dizer, agora você pode atirar no rosto de uma mulher branca, uma mulher jovem e loira. Está tudo bem pro MAGA. Você pode travar guerras e Epstein está tudo bem. E tudo bem se sabe, a classe bilionária, os oligarcas e Trump, seja lá o que eles tenham nos arquivos de Epstein que os ligue a essas pessoas, o MAGA aparentemente não quer saber. Então não espere que o MAGA fique indignado com operações de mudança de regime. Eles vão aplaudir qualquer coisa que Musk, Trump ou essas pessoas digam, contanto que sintam que é o seu grupo. Mas eles não são maioria. Quero dizer, são uma minoria significativa. But they're not a majority. I mean, they're a significant minority. Not that the liberal elites were any better. And remember, Não que as elites liberais fossem melhores. Lembre-se, Obama era o cara dos drones. Obama destruiu a Líbia, iniciou a guerra suja na Síria e deu sinal verde para a guerra genocida no Iêmen, que todos apoiavam na época. Catar, Emirados, Arábia Saudita, Turquia, Omã. Todos estavam de acordo, até que sauditas, emiratenses e catarianos entraram em conflito. Quando impuseram o cerco, Catar e Turquia se afastaram da guerra genocida. Mas a pessoa que sinal verde para essa guerra foi Obama. Biden foi quem, junto com Netanyahu, iniciou o Holocausto em Gaza. with Netanyahu initiated the Holocaust in Gaza. And Bush, of course, George Bush. E Bush, é claro, George Bush, no Iraque. Quero dizer, o Iraque, para os espectadores mais jovens, era um aliado dos Estados Unidos. Eles lhe deram as armas químicas que ele usou extensivamente contra os iranianos. Uma arma terrível e contra o próprio povo. E depois, mais tarde, quando se voltaram contra ele, usaram essas mesmas armas químicas que os alemães haviam dado a Saddam Hussein com o consentimento americano e ocidental. Usaram a desculpa dessas armas químicas para destruir o país. Criaram a Al-Qaeda, usaram-na no Afeganistão e em outros lugares, e depois usaram a própria Al-Qaeda como justificativa para destruir o Iraque. Al-Qaeda as a justification to destroy Iraq. That's George Bush, that's the United States, that's how the Western elites. Esse é o George Bush. Esses são os Estados Unidos. É assim que as elites ocidentais funcionam. Então não importa se é Obama, Biden, Trump, Clinton, Bush ou qualquer outro. Todos são iguais. O Trump, porém, é mais grosseiro e diz em voz alta aquilo que os outros escondem. Isso é o bom nele. Mas, em geral, acho que o fato de o Trump ser presidente é um sinal desse império em colapso. Acho que é um bom bem, é um tempo perigoso. Estes são tempos muito perigosos. Podemos ter uma catástrofe em todo o mundo por vários motivos diferentes. Well, for a number of different reasons. It could be in our region, it could be Pode ser na nossa região, pode ser na Ucrânia, pode ser na Europa Oriental, pode ser no leste asiático ou no oeste asiático, quem sabe. Mas a coisa boa é que o império foi exposto. E as pessoas, como eu estava dizendo, muitas pessoas estão enxergando através da propaganda.
Muita gente sabe o que estão fazendo com o Irã, essa construção de imagem e essa representação. E como estão exagerando demais, com dezenas de milhares de mortos, armas químicas, campos, ou seja, lá o que for que você leia, acho que há pessoas suficientemente lúcidas que estão percebendo isso, e não vai funcionar. Let me talk about the region. And Deixe-me falar sobre a região. Erdogan disse que estamos com nossos irmãos e irmãs no Irã e que somos contra essa sedição apoiada por Israel que ocorreu no Irã. Sabemos que há algumas divergências em relação a Gaza e ao que Israel está fazendo lá. Mas parece, aos olhos do governo turco, que o que está acontecendo no Irã representa uma grande ameaça para toda a região e também para a Turquia. threat to the whole region, And to Turkey. to Turkey as well. And to Saudi Arabia. Yes? E quanto à Arábia Saudita, sim, a Arábia Saudita está preocupada. É por isso que ela se voltou contra os Emirados. Temos visto como os sauditas vêm enfraquecendo os Emirados em várias frentes, o que é algo positivo. O que eles fizeram na Síria foi prejudicial para a Turquia, no fim das contas, e agora estamos vendo os resultados. Mas eles sabem que o que os americanos e israelenses tentaram fazer no Irã podem fazer com muito mais facilidade na Turquia, porque a Turquia faz parte da OTAN e está profundamente infiltrada. O Irã é muito menos infiltrado. E alguns dizem, bem, por que as agências de segurança do Irã são tão fracas? É porque todo o Ocidente e alguns de seus aliados regionais têm cooperado contra eles. E além disso, nossa região foi devastada em muitos lugares pelo Ocidente. Our region has been demolished in many places by the West. So Então, no Afeganistão, não temos guardas de fronteira decentes do outro lado. No Paquistão, o país é muito fraco. O governo central lá não tem capacidade de proteger suas fronteiras como deveria. E o mesmo vale para o Iraque, especialmente no Iraque curdo, onde os americanos têm grande influência sobre os líderes curdos, assim como os israelenses. Então temos 15 vizinhos e alguns dos países do outro lado de nossas fronteiras sobreviveram a guerras graças aos Estados Unidos. Controlar todas essas fronteiras não é fácil. Não estou dizendo que as agências de inteligência do Irã não poderiam ter feito melhor. Só não sei muito sobre como elas funcionam. I don't know much about how they function. But it's difficult when all these European Mas é difícil quando todos esses governos europeus, quero dizer, veja a mensagem de Macron para Trump. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, veja, destruímos a Síria juntos, podemos bombardear o Irã juntos. Só por favor deixe a Groenlândia em paz. Essas pessoas não têm princípios morais. Então a embaixada francesa, a embaixada dinamarquesa, todas essas embaixadas ocidentais, no Irã e em alguns países da região, trabalham com e ajudam os Estados Unidos e auxiliam o regime israelense. Foi assim que nossos cientistas foram assassinados nos últimos anos. A IAEA e os organismos internacionais que são dominados pelo Ocidente são todos problemáticos, para dizer o mínimo. Então, neste momento, a Turquia está com medo, o que é uma coisa boa. right now Turkey is fearful, which is a good thing. Saudi Arabia is fearful. And I think the entire region is A Arábia Saudita está com medo, e acho que toda a região está mais temerosa. Isso não é um bom sinal para o regime israelense, nem para os Estados Unidos. Mas, no fim das contas, esses países ainda estão no campo americano. Todos eles. Não é como se, de repente, todos tivessem visto a luz e fossem se alinhar lado a lado com os iranianos. Não, Erdogan continua transportando petróleo para Israel. Há uma embaixada lá. A bandeira israelense tremula em Ankara e no consulado em Istambul, pelo que suponho. E os Emirados, é claro, são aliados do regime israelense. E a Arábia Saudita está onde está. Portanto, não devemos exagerar na interpretação disso, mas é algo importante. We shouldn't read too much into it, but it is important. Professor Marandi, you have to be in Iran to understand. Professor Marandi, é preciso estar no Irã para entender o quão trágica é a situação para o povo iraniano, que tem o direito legítimo de criticar o governo pelas dificuldades que enfrenta com a economia. Eles querem dialogar com o governo. O presidente Raisi disse que, após aqueles 2 dias de protestos, de alguma forma isso se transformou em tumultos. Mas o presidente Raisi teve uma reunião com o líder da comunidade empresarial
com economistas, ela estava a abordar a questão e resolvê-la. He was addressing the issue. He was trying to solve Well, the they issue. were different from these rioters. Yeah. The West wants to Bem, conflate the two. eles eram diferentes desses manifestantes violentos. O Ocidente quer confundir os dois e dizer que são todos iguais, mas não são. Depois da reunião, tudo mudou, porque acharam que os protestos iam se transformar em tumultos. Sabe, por exemplo, quando algo acontece nos Estados Unidos ou na Europa, as pessoas saem às ruas e não têm medo de interferência estrangeira. Nós sempre temos. Ninguém entende a situação em que o Irã está agora, porque é só olhar para a pressão externa. Look at what is the pressure from outside. If you go, I don't know how you move around in Tehran. Se você sair, não sei como você se locomove em Teherã, mas se pegar um táxi, um ônibus ou um metrô e simplesmente sentar lá, vai ver que os iranianos conversam. Não é como no Ocidente. Acho que no Brasil provavelmente é igual. Então você se surpreenderia, por exemplo, se alguém no metrô dissesse: eu odeio o governo, odeio este Estado, odeio este regime, tudo neste país é horrível. É normal. Isso é novidade? Não. Desde que me lembro, muitas dessas mesmas pessoas são as que vão aos comícios pró-República Islâmica. Isso é algo que os jornalistas ocidentais, que às vezes vêm ao Irã, não conseguem compreender. Eles entram em um táxi e o motorista fala sobre como não se encontram peças de reposição. E então eles dizem: bem, eu sempre digo a eles, há anos, você acha que as pessoas que vão aos comícios e demonstram apoio não dizem as mesmas coisas? The people who go and rally and support that, they're not saying that. They don't comprehend this. They don't comprehend that in this. Eles não compreendem isso. Eles não entendem que neste país existem pontos de vista diversos. Mas o Ocidente não quer democracia no Irã. Essas mesmas pessoas que vão às ruas e protestam pacificamente, eles usam isso, infiltram-se para fazer outra coisa. Então eles não querem que o Irã seja uma sociedade normal. Eles impedem a democracia, não apenas no Irã, mas em todo o mundo. Na verdade, o Ocidente sabe, há décadas, estou falando de governos, não de pessoas comuns, sempre fala sobre multiculturalismo, igualdade e convivência entre as pessoas, certo? Mas no Irã, suas agências tentaram usar o sectarismo, suas agências de inteligência, think tanks e outras instituições governamentais. Eles até oferecem bolsas de estudo para pessoas que trabalham com divisões étnicas. Então, divisões étnicas, sectarismo, é isso que eles buscam. Quando se trata do Irã, eles querem exatamente o oposto da unidade. Querem colocar as pessoas umas contra as outras, criar conflito e enfraquecer o país. Então sancionam o país, fazem as pessoas se voltarem umas contra as outras. Esse é o objetivo do Ocidente. Eles não têm boa vontade em relação aos iranianos comuns, nem em relação aos povos desta região. A política deles aqui é fazer tudo desmoronar. Foi exatamente isso que vimos na Síria. Por que o Irã estava na Síria? Por que o general Soleimani estava lá para combater o ISIS? Quem libertou os prisioneiros do ISIS? Um aliado dos Estados Unidos. Seja Jolani quem os libertou, ou os aliados curdos dos Estados Unidos. Eram aliados dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sabiam exatamente o que estava acontecendo, porque eles sabem onde ficam essas prisões. Eles monitoram a situação. Tem presença na Síria. Ninguém acredita neles. Eles destruíram a Síria, porque esse era o objetivo desde o primeiro dia. E algumas pessoas, de forma tola, seguiram o plano. Foram empurradas para o sectarismo pelo Catar, pela Arábia Saudita e por outros, por meio de seus impérios midiáticos. Eu conheço algumas dessas pessoas. Enfim, agora olhe para a chamada Revolução Abençoada. Você viu as imagens das mortes ontem à noite? Eu não sei, quer dizer, isso não aparece na mídia ocidental. Pelo menos eu não vi lá. É tudo sobre o Irã. Mas aquelas foram imagens terríveis. Essa era a intenção desde o primeiro dia. A Síria nunca deveria ser um país forte. A Síria não é para ser um país unido. A Síria é para ser, bem, quero dizer, as mortes que vimos nos últimos dias têm o objetivo de manter o povo dividido. Eles querem esses extremistas no poder para massacrar pessoas assim, para degolar, para assassinar mulheres desse jeito, porque isso mantém o país fragmentado e fraco. Como eu disse, esse também é o objetivo deles em relação ao Irã, mas isso não vai acontecer com o Irã.
O Irã é muito mais poderoso. E se atacarem o Irã, para o Irã será uma guerra existencial. O Irã vai revidar com mais força. As pessoas que foram às ruas vão se levantar e apoiar o governo. Esse é o ponto. No Irã, ao contrário do que afirmam, talvez eu já tenha dito isso no programa, não sei, desculpe se já disse, eu tive uma aluna há 3 ou 4 semestres em uma turma de graduação. Não sei sobre o que eu estava falando porque não trato de política diretamente nas minhas aulas. Já tenho o suficiente disso fora delas. Então, uma das minhas alunas foi depois do movimento Mulher, Vida, Liberdade, então deve ter sido há mais de 3 semestres, acho, não sei. E, aliás, dá para ver os paralelos. Acho que as pessoas estão começando a abrir os olhos para o que realmente acontecia naquela época também. Porque Mahsa Amini não morreu por causa de uma surra ou algo do tipo. Mahsa Amini did not die of beating or anything like that. The footage clearly shows that that's not the case, but As imagens mostram claramente que não é esse o caso. Mas o mesmo modelo que vimos desta vez foi usado naquela época, só que agora era muito mais sofisticado, muito mais eficaz, muito mais violento e muito melhor organizado e tudo mais. Enfim, esse jovem na minha turma diz: o Irã é pior que a Coreia do Norte. Desculpe aos norte-coreanos, nunca estive lá. Ele diz: as agências de inteligência do Irã são piores que as da Coreia do Norte. E eu disse: ok, tanto faz. Então, qual é a sua pergunta? Era uma aula. Na semana seguinte, ele é um bom aluno, aliás, ele faz uma pergunta sobre algo que eu disse em sala. E eu disse: você ainda está aqui? Eu disse a eles para prenderem você. Meu Deus, talvez tenham prendido outra pessoa. E então, na semana seguinte, lá estava ele de novo na aula. Eu disse: você ainda está aqui? Então, o semestre inteiro, eu fiquei zoando esse pobre rapaz. Quer dizer, era uma piada. Mas o ponto é que, sabe, eles dizem o que quiserem na sala de aula, nas ruas ou em outros lugares, mas tentam retratar o Irã como uma distopia horrível. O Irã é uma sociedade normal, um país normal. Apesar de todas as sanções, apesar da brutalidade ocidental contra o povo. Um povo bom, um povo acolhedor e um povo que entende de política. E é por isso que eles foram às ruas em números tão grandes. E se alguém os questionar, vá olhar. Tá tudo lá nas imagens de satélite. Tenho certeza de que os americanos sabem o que realmente aconteceu na segunda-feira. Eles podem fingir, Elon Musk pode fingir, em nome de Netanyahu ou em nome da guerra e da agressão. Eles podem comprar o quanto quiserem. Mas os russos têm sua própria visão. Você viu que o presidente Putin, quando falou com o presidente Pashinyan, disse algo como: vimos que o povo foi às ruas em apoio ao Estado. O Irã é forte, e assim por diante. Mas de qualquer forma, não devemos ter expectativas. Não tenho ilusões sobre a mídia ocidental. Nada me surpreende. Eles continuarão dizendo essas bobagens. Estou envolvido com a mídia há 16 anos. Na verdade, há mais de 20 anos. Porque uma vez dei uma entrevista no Reino Unido, quando fazia meu doutorado lá, antes da guerra do Iraque. Fui à televisão porque fazia parte do movimento contra a guerra, falando contra o conflito. Mesmo que Saddam Hussein tenha invadido nosso país, os americanos não tinham o direito de invadir o Iraque. Então sim, estou nesse mundo da mídia há muito tempo. A mídia ocidental nunca vai mudar, até que esse império caia, e acho que ele vai cair. Mas enquanto estiver caindo, acredito que será um processo muito violento. Vamos falar um pouco sobre o futuro. O que está acontecendo, na minha opinião, quando olhamos para a geração Z aqui no Irã? O principal objetivo de fora é separar essas várias etnias e dividir o país, basicamente balcanizá-lo. Claro, mas o futuro pertence a esses jovens. Eles conhecem a ameaça. Eles não querem nada disso. Eles entendem. E é inacreditável. Você vê a esperança quando vê o espírito dentro da geração Z e dos jovens aqui no Irã.
Bem, eu diria que alguns deles realmente participaram daqueles tumultos, e jovens estavam nas ruas. Mas eu concordo completamente. De forma esmagadora, quando eu estava em Teherã, você não estava em Teherã, estava na sua própria cidade. Não sei se você foi ao comício, mas em Teherã você via todos aqueles jovens. E novamente, temos que sempre lembrar da quantidade de propaganda anti-iraniana. Não apenas na mídia ocidental, mas também na mídia em língua persa sediada no Ocidente, financiada por agências de inteligência e governos ocidentais, e provavelmente por alguns desses regimes árabes, essas ditaduras. A quantidade de informação anti-iraniana por aí é extraordinária. Como eu disse, eles superam em muito os iranianos dentro do país. E o Irã não é bom em diplomacia pública ou mídia, infelizmente. Os russos são, eu acho, melhores do que o Irã. Mas isso mostra que esses jovens entendem. A geração Z é uma geração complexa em todo o mundo. Eu não acredito, e concordo com você, eu não acredito que os americanos conseguirão manipulá-los, ou a esmagadora maioria deles, porque as ações americanas no Irã acabam despertando as pessoas para a realidade. Mesmo que haja muita dor e sofrimento, pessoas morram e existam sanções, tudo isso junto, assim como na Venezuela. Eu estive na Venezuela algumas vezes, tenho bons amigos lá e, na verdade, estou em contato com eles todos os dias. Não todos no mesmo dia, mas estou sempre em contato com amigos de lá. E eles estão dizendo que a unidade nacional agora é muito maior do que era antes do aventureirismo de Trump na Venezuela. Por quê? Porque muitas pessoas que não estavam satisfeitas com o governo estão dizendo: então é isso que os Estados Unidos estão tentando fazer. Então vamos apoiar o governo. O mesmo acontece em nosso país. Os jovens que não têm a experiência da guerra de 8 anos com Saddam Hussein, das armas químicas ou do Shah e do que ele fez, eles não têm lembrança disso. Mas então viram que os Estados Unidos e os israelenses realizaram um ataque relâmpago contra o nosso país enquanto estávamos negociando. As pessoas veem isso. E então os jovens olham e veem que esses manifestantes estavam matando pessoas comuns e atirando em policiais. Enquanto o Ocidente diz que eles são pacíficos, porque eles têm TV via satélite e internet. Talvez às vezes com restrições, mas ainda assim, todos têm acesso. Dá para ver as antenas nos telhados e tudo mais. Então as pessoas veem o que está acontecendo, ou pelo menos o que está sendo dito sobre isso. Acho que os americanos gostam de fingir que a população do Irã apoia o que eles querem que ela apoie, mas eles dizem isso há muitas décadas. Eles vêm dizendo isso vêm dizendo isso. Lembro que durante a presidência de Khatami diziam a mesma coisa, vêm dizendo isso há décadas. E o que aconteceu? Ainda está aqui, a República Islâmica do Irã. Lembro que há cerca de 16 anos, talvez agora quase 17, Fareed Zakaria me convidou para o programa dele, foi em 2009, e ele disse, não lembro exatamente, mas algo como: você é o porta-voz de um regime moribundo. Ok, tanto faz, pode me insultar o quanto quiser. Você não fala assim com os israelenses, é claro, mas pode falar comigo. Já se passaram 16 anos desde então. Bem, sabe, é uma morte muito lenta ao que parece. Então é isso. Sim. Professor Marandi, é um grande prazer tê-lo conosco. Foi muito bom conversar com o senhor dessa forma. E é sempre um prazer tê-lo aqui. É uma grande honra. Muito obrigado. E se eu te chamar de Nima, eu sei que você é professor no Braille, mas Eu prefiro Nima. Sempre digo aos meus alunos para me chamarem de Nima. Que bom. Obrigada por me receberem. Obrigada. Thank you.